Agora sim, pra valer. Arrumar aqui a tela. Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma live, são 9 horas em ponto. Aguardando o pessoal chegar, aguardando nossa convidada da noite. E hoje, como vocês sabem, o tema dessa noite é processamento auditivo central. Então, a ideia é a gente poder conversar um pouco sobre o que é processamento auditivo central, o que são essas dificuldades que a pessoa pode apresentar. Será que é com criança que acontece? Será que em adulto tem também? Então, vamos discutir um pouquinho quais são as considerações em relação ao PAC, sobre exame, sobre reabilitação, um pouco de cada coisa, né? Vai ser uma live assim para esclarecer muito sobre esse tema. Aí vamos aguardar a nossa convidada chegar. Indo aqui os convites, Carla já tá na área. Já mandei convite aqui pra galera chegando também, já vou te chamar, Carla. Tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? Que a imagem eu consigo me ver, o áudio eu preciso do retorno de vocês. Tá escutando bem? Tá bom o áudio? Vou te mandar o convite aqui. Tá chegando o convite aí. Entrou! Eu não tô te ouvindo. Vê se o teu áudio tá aberto. Peraí. Ah, agora ouvi. Ouviu? Ouvi, deve ter falado baixinho. É, deve ser. Mas tá boa? Tá ótimo. E a imagem aí tá legal também? Tá tudo ótimo. Até o perfume tá bom também. Ah. Tá joia? Então vamos começando. Essa semana aqui no canal tem uma convidada, a fonoaudióloga Carla Botelho. A Carla fez faculdade comigo, a gente se formou na mesma turma. Então é um prazer enorme estar recebendo ela por aqui, né? Hoje estamos atuando em cidades diferentes, né? Mas a gente ainda troca muitas figurinhas nos bastidores, né? Indico muito a Carla para o pessoal lá do Rio, todo mundo que me pede uma referência para ela que eu mando, né? Então por isso convidá-la aqui por ser uma referência para mim do profissional da área, né? O tema dessa semana falando um pouco sobre processamento auditivo central, né, trazer algumas explicações, algumas orientações, porque por coincidência foi uma semana que eu comecei a receber algumas famílias no consultório um pouco perdidas nesse assunto. Então daí veio a sugestão de, vamos falar então um pouco mais sobre isso, eu acho que o pessoal está precisando ouvir mais um pouco, né? Tá? E aí vou passar a bola para você se apresentar também. Então quem é essa fonoaudióloga? Primeiro, queria agradecer, né, o convite. Obrigada, é minha primeira live. A primeira a gente não se esquece, né? Isso aí. Bom, então, eu trabalho com audiologia, né, desde sempre. Desde a faculdade, meu estágio sempre foi na área de audiologia. Depois que me formei, aí fiz especialização também em audiologia. Meu mestrado também foi nessa área, fiz na saúde da criança e do adolescente também, né, na audiologia, fazendo exame, audiometria, emissão autoacústica. E hoje eu trabalho tanto com criança, né, quanto adulto, né, nessa parte, fazendo exames. E um dos exames que eu faço é o exame de processamento, que eu gosto muito, então eu estudo bastante. E realmente é um assunto, assim, novo, né? Então tem muitas dúvidas,
sobre o exame de processamento, né? O que é o Uhum. processamento, quem precisa fazer, como que é feita a avaliação, com que idade, né? Então vamos tentar Uhum. esclarecer aí um pouquinho dessas Isso coisas. mesmo, né? Tem uma mãe acompanhando a gente, a Shirlene, ela diz que o filho dela começou o tratamento para processamento auditivo, né? Então, bacana, que daí vai poder tirar suas dúvidas também e acompanhar aí a nossa conversa, né? Eu acho que assim, para a gente começar, né, a introduzir o assunto, vamos partir lá do início. O que é Uhum. o tal do processamento auditivo central? Como definir? Como explicar para as pessoas? Bom, assim, de uma maneira bem simples, né? Que eu gosto Uhum, de falar até para os pais, o processamento ele está relacionado a como a orelha e o cérebro conversam, né? uhum, Então, como que o cérebro utiliza a informação que está chegando dos ouvidos, né? Então, uhum, assim, as orelhas elas escutam o som, mas quem compreende é o cérebro, né? Então o som, ele uhum, tem que entrar, ele vai entrar pela orelha externa, passa pela orelha média, chega na orelha interna. Então ali na orelha interna a gente tem as células ciliadas, né? E que pelo nervo auditivo eles mandam os impulsos elétricos até o cérebro, né? E uhum, aí é aí que vai acontecer o processamento auditivo, né? Assim, uhum. para que ele, né, ocorra, né, para que o processamento auditivo esteja normal, a gente precisa das habilidades auditivas, né? Que, bom, assim, alguns exemplos, né, de habilidades auditivas que nós podemos falar seriam, por exemplo, a localização sonora, que já é uma Uhum, habilidade que a gente tem desde pequenininho, com 2 anos de idade, uma criança já é capaz de localizar, né, em todas as direções, de forma aham, direta, né? Então seria uma das habilidades. Uma outra habilidade auditiva seria, por exemplo, a discriminação do som. Então, se eu saber se um uhum, som é grave, se um som é agudo, né? Outra coisa é eu conseguir ouvir em ambientes barulhentos, né? Eu conseguir fazer tipo a uhum, figura fundo, né? Eu tenho uma uhum, mensagem principal, mas eu tenho um ruído competitivo. E eu tenho que focar uhum, nessa mensagem, né? Ignorar aquilo que eu não preciso, né, naquele momento, né? uhum, É, tem outras questões que estão ligadas aos aspectos do som, aos aspectos acústicos, como, por exemplo, o ritmo, a entonação, né, a tonicidade, a resolução temporal, que tem a ver com eu saber, eu perceber quando um som termina e quando um outro começa, né? Então, tudo isso, né, todas essas habilidades precisam estar funcionando, né, para que o meu processamento ocorra, o processamento central, tá? Então, uhum, se eu tenho algum prejuízo em algumas dessas habilidades, aí eu vou ter alteração do processamento, tá? aham. Seria mais ou Ótima tua menos isso. explicação, porque fica claro para gente que, em primeiro lugar, o processamento auditivo central é algo assim muito além do que simplesmente ouvir, não ouvir, né? É uma Exato. outra questão. A gente pode Isso. até arriscar dizer que seria a interpretação daqueles sons que chegam até o cérebro. Né? Então a Exato. gente tem a possibilidade de ouvir, né? Que aí seria uma leitura desse som, essa captação toda do estímulo, e lá dentro do cérebro, que é como a gente brinca, né? Quem ouve é o cérebro. E aí lá dentro isso tudo é traduzido através dessas habilidades todas que você aí muito bem pontuou pra gente. E daí a gente já pode perceber, né, um leque muito grande de alternativas até que a gente tem, de possibilidades de alguma falha nesse processo, né? Quando Uhum. a gente tem alguma uma falha de processamento, então distúrbio de processamento, né, que é como é avaliado e tal, não é só uma questão, mas é uma bateria de avaliações que acontecem dentro de uma avaliação macro, né, para poder Sim. definir o que está alterado e como conduzir melhor esse tratamento dessa criança, essa reabilitação. Exato. Né? Exato. O E processamento, aí, ele pode... Pode falar. não, pode completar, completa aí. Não, eu só ia falar que, assim, essa alteração do processamento, ela pode acontecer em qualquer idade, né? Tanto Uhum, na criança, quanto no adulto, quanto no idoso. E, e pessoas com limiares auditivos normais, né? Quem uhum, tem perda auditiva
com certeza tem uma alteração do processamento, porque ali a entrada periférica já está prejudicada, né? Mas as pessoas que também têm limiares normais podem ter alteração nas habilidades auditivas. Uhum. Até vou te perguntar isso. A gente sabia de uma condição em que a pessoa deveria ter uma audição normal para daí partir para o exame de processamento auditivo. Ainda é feito dessa forma, então você faz uma pequena audiometria, né, como se fosse uma triagem audiológica mesmo, por uma audiometria convencional, e aí quando dá tudo ok, você passa para o exame de processamento. Ainda é dessa forma que se conduz, né? Tá, primeiro então se você tiver uma alteração... primeiro a gente tem que fazer a avaliação auditiva básica, né? Então a gente tem que fazer a audiometria e imitanciometria, né? Para saber que ele não tem nenhum problema de orelha média, né? Ali no momento do exame. E o exame, né? O exame de processamento, as intensidades que a gente usa nos testes são baseados na audiometria. A gente usa o SRT ali e joga um som em cima dessa intensidade. Então, por isso também tem que ser feita, né, a audiometria, de preferência. Ele até pode ter uma perda de audição, mas tem que ser simétrica, né? Ele tem que ter a binauralidade, né? E assim, só que no caso dele ter uma perda auditiva, vai ser mais um exame qualitativo, tá? Eu vou comparar o indivíduo com ele mesmo, porque o padrão de normalidade da maioria dos testes é para quem tem audição normal. Entendi. Muito boa a tua explicação. Porque às vezes a gente acredita que por ter algum déficit já nem manda para o processamento auditivo, nem faz porque o problema já está ali. E não, nem sempre, né? Realmente a perda auditiva ela te traz outras questões, mas nem por isso, nos exemplos que você deu, né, a gente não vai deixar de avaliar, né? Tem uma pergunta aqui da mãe. Tem um porquê ou de onde vem a dificuldade no processamento auditivo? De onde tudo isso começa? Já que não seria perda auditiva, né, inicialmente? Então, assim, não tem nenhuma etiologia definida, tá? Mas as causas mais comuns estariam relacionadas a fatores genéticos, né? Risco ao nascimento, como prematuridade, baixo peso, anóxia, hiperbilirrubinemia, passado otológico, criança que tinha muita otite média secretora na infância, né? Porque nesses casos, criança que tem muito otite, o som tá sempre entrando distorcido para aquela criança. Né? E aí ela vai ter uma alteração auditiva, que não, muitas vezes, ela tem a perda, e aí tem a questão da perda periférica, mas é condutiva, a gente sabe que não é uma coisa irreversível, né? Então, em algum momento da vida, ela pode ter tido perda, ou às vezes não tinha perda, mas por conta dessas otites, né, o som sempre está entrando distorcido e aí com isso ela pode ter uma alteração do processamento, tá? E também tem outras coisas que podem levar também a, por exemplo, um AVC, um traumatismo craniano, isso também pode levar a alteração de processamento, tá? Essas são, isso que eu falei primeiro, né, são os fatores genéticos, risco ao nascimento e o passado otológico, em relação às otites, são as causas mais comuns, tá? Mas tem criança, né, que a gente tem alguns autores que chamam de alteração do processamento, acho que dizem de desenvolvimento, que a criança não tem nada disso. Não tem nenhuma causa, né, nada específico, e mesmo assim ela desenvolve, tá? Então a gente não sabe se tem alguma relação também com estímulo, né? Tem outras questões ali também, né? Sim. Teve uma parte da tua fala que eu achei bem interessante quando você fala assim sobre o adulto, o idoso, né? Também poder apresentar esse déficit, porque a gente fica muito apegado à questão da saúde da criança. Não é? E aí, sempre que se fala em fonoaudiologia, e aí vai chamar a fono para falar, tem sempre alguma coisa a ver com criança. Mas nem sempre é assim, né? Eu venho sempre falando que a fonoaudiologia ganhou muito espaço, hoje em dia a gente já tem um conhecimento melhor de quais são as nossas competências, e o processamento auditivo, como você citou, também é uma área que pode estar em déficit, né? Você comentou sobre a questão genética. É interessante que os pais façam o exame também, porque muitas vezes a criança chega no consultório e conforme a gente vai colhendo a história, vai perguntando, aí parece que cai a ficha. Gente, mas eu tô falando de minha infância. Acontece muito isso com a gente.
né? E aí, no teu caso do processamento também, quando vem essa releitura de história, né? Você costuma fazer a indicação? Ah, poxa, por que você também não faz o exame? Sim, né? Mas assim, é difícil. Só quando a pessoa, Uhum. assim, se ela tiver uma questão, de repente, no trabalho, né? Eu já Ah, tive, já tá. atendi, às vezes, adulto, que trabalha com tradução de língua. Eu trabalho Uhum. em. Às vezes ela está num restaurante e tem que fazer uma tradução. Ela falou, não consigo, porque é muito barulhento. Né? Aham. Ou então pessoas que têm dificuldade em aprender uma segunda língua e elas precisam para o trabalho. Então, Uhum. assim, quem tem Sim. transtorno do processamento no adulto é muito comum isso, ele tem dificuldade de aprender uma língua estrangeira. Então, quando Ah, toca nesses aspectos, muitas vezes as pessoas procuram, mas fora isso, elas já se adaptaram, né? sim. Já me acostumei, e já tem Já tá meio bandido. estratégias, né? Mas assim, isso assim, você falou da criança, né? A gente vê muito, né, isso na criança, porque começam o quê? As dificuldades na escola, as dificuldades de aprendizagem. Uhum. Então, por isso que a gente percebe isso mais, né, o processamento, a alteração, né, na criança na fase Aham. escolar, É, né? não é que Mas, seja a maior população, a maior incidência, mas é porque são os exato, mais investigados, exato. Bem por né? aí. O exame audiometria, né, que a gente está acostumado a fazer anualmente, faz até por conta de admissão em trabalho, né? Todo mundo já conhece um pouco de como Uhum. funciona. Mas e o exame do processamento, como funciona? Tá. Então, o exame do processamento, ele também é feito na cabine e também com Uhum, audiômetro, né? Só que no exame de processamento, a gente tem que testar o quê? As habilidades auditivas que estão alteradas, né? Porque uhum, o problema é esse, né? E por que que o processamento ali não está funcionando de modo adequado? Porque eu tenho uma alteração sim. na habilidade. Então, eu tenho uma bateria de testes e cada um deles avalia uma habilidade auditiva. Então, assim, de Uhum, acordo com a queixa do meu paciente, de acordo com a idade do meu paciente, com o nível de uhum, compreensão, eu vou escolher uma bateria de testes para aquele paciente. Então, é uma coisa individual. Por mais que a gente tenha todos aqueles testes, eu não vou usar todos, né? Eu preciso pelo uhum, menos um teste para avaliar cada habilidade. E assim, quanto maior a criança, mais testes eu consigo utilizar por conta da maturidade da via auditiva, né? Então a gente uhum, avalia crianças a partir de 7 anos de idade, tá? Por conta dessa questão maturacional, antes disso não é indicado, porque a gente aham, pode achar uma alteração que pode ser uma imaturidade. E aí eu não posso afirmar que ele tem o transtorno, né? entendi. Então, assim, o que eu indico muito para criança que é menor, vai para terapia fonoaudiológica, Uhum, né? Não vem para querer fazer treinamento. Primeiro passa por uma terapia fonoaudiológica quando é mais novo. E você sim. pode fazer, você não precisa esperar. Por exemplo, já tem uma criança que ela tem alteração na fala, na escrita, Uhum, né? Você vê que ela tem questões auditivas, ela já uhum, faz terapia fonoaudiológica. Eu tenho que esperar até os 7 anos de idade para poder fazer o exame, ver se meu filho tem um transtorno e começar a tratar? Não. Você já pode uhum, começar a tratar informalmente na terapia, né? Você não precisa sim. esperar. Agora, para fazer mesmo em cabine, é um teste longo, às vezes dura 2 horas o teste, É. né? Assim, a gente sempre tem que dar intervalo entre os testes, porque a criança não aguenta. Tem teste que dura 9 minutos. Você imagina com Aham. aquele fone você ficar 9 minutos, Dentro da né? cabine. Dentro da cabine. Então, assim, não é fácil, né? Então é isso. A gente tem que sempre ter cuidado, né, com a idade da criança. Como é que está essa compreensão, se ela realmente está entendendo o que foi pedido em cada Uhum, tarefa, para depois eu não ter um exame alterado, e às vezes alterado porque ela não entendeu o que era para fazer, né? uhum, Tem testes que eu preciso da memória, que eu preciso da atenção, então primeiro eu tenho que ver se ela tem memória para fazer aquele teste, né? sim. Então, assim, a criança tem que estar descansada, ela não pode estar com fome, né? Porque se ela tiver com Uhum, fome, cansada, ela vai perder a atenção e vai dar errado não porque é. ela tem uma alteração do processamento. Então, a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas.
Exatamente. É assim, a minha área, como é uma área mais clínica, né? Sou da área da linguagem, então o que que eu observo em consultório? E normalmente são essas crianças que eu acabo depois encaminhando um exame para verificação, porque chega para fono mais cedo, né? Por causa das trocas na fala, e aí às vezes vem com o histórico de você já é a terceira fono dessa criança. Opa, terceira fono? Há quanto tempo que está fazendo fono? Fez um ano com uma, fez 8 meses com outra, agora está aqui. E qual é a dificuldade? Aí quando você pega aquelas dificuldades de fala, que são aquelas trocas que a gente chama de paresurdo sonoro, né? Então, assim, alterações de som de D por T, B por P, G por K, né? São pares que para você já começa a remeter a alguma questão auditiva. Né? Tem questão de força muscular envolvida, mas por que essa criança não está percebendo? Aí vai na avaliação. A criança não percebe a diferença entre os sons. Essa é a questão. Exato. Muitas vezes a criança percebe, daí você exclui um pouco, aguarda um pouquinho mais para isso e trata como muscular. Mas se durante o treinamento você está vendo que a criança não está percebendo, se você falar bola ou pola, para ela é a mesma coisa, né? Se você fala galo, calo, ela não vai saber qual o objeto, o que ela tem que apontar para você, né? Porque a pista visual ela não vai ter, porque a articulação, o ponto articulatório é o mesmo, né? Então a diferença é justamente que é na pista auditiva. E aí, ele não está conseguindo discriminar. Foi aquela palavra bonita que a Carla usou lá no início, não é? Esse discriminar é esse traço sonoro, essa nuance que tem, que você percebe que um som é um pouquinho mais forte que o outro. E quem te dá essa percepção é a audição. Então, se a qualidade de audição, né, o quanto você, a quantidade, né, o quanto, o teu limiar, a quantidade do que você ouve não está rebaixada, pode ter alguma outra questão que envolve o processamento. Só que essa criança está com 5 anos de idade. Eu vou mandar para o exame agora? Não cabe avaliação agora. Às vezes a família fica aflita porque já ouviu falar, já ouviu uma live, já leu alguma coisa, ou na escola está todo mundo indo fazer porque o irmão mais velho já está no 2º ano. Opa, calma aí. Não, por isso a gente não vai estar tratando adequadamente. A gente tem sim como mapear, saber qual a dificuldade ali que está acontecendo, para já estimular, mesmo que esteja fora de caminho, né? Porque daí tem um treinamento específico para você fazer no ambiente de consultório, de ambulatório, né? Que não é um ambiente tão controlado, claro, né? É melhor, o controle é melhor quando você está numa cabine, com certeza. Mas você também não tem tanto prejuízo porque essa criança não está madura para esse momento. Exato. Né? Não só neurologicamente, como também a própria maturidade do indivíduo. Pensa, colocar uma criança pequenininha para ficar 1 hora dentro de uma cabine. Não fica, não consegue se concentrar e aí começa a envolver outras questões que você perde essa criança. Daí foi furada, né? Exato. E assim, ela apresentar isso com 5 anos não quer dizer que depois... É porque ela pode passar por isso. Né? Sim. Porque ela tá na fase ainda da imaturidade. Então pode ser que ela esteja imatura e depois lá com os 7 anos isso não permaneça, né? Pode acontecer ou não, a gente não tem como afirmar, né? Então, se ela já está em terapia, você já pode estimular isso, mal não vai fazer, né? Você só vai estar fazendo bem. Então, mas teria que ser isso. Teria que ser, a princípio, crianças menores, a terapia fonoaudiológica convencional. Tá? Bacana. E aí, sobre a questão da reabilitação, né? Porque eu fiz o exame também, até para terapeuta, ele é muito bacana, porque ele vem com um mapa, né? Do que está acontecendo com aquela criança. Então, quando a criança é mais velha, você recebe aquele mapinha, aí você tem um viés. Porque você tem, hoje em dia, já alguns softwares de treinamento, né, que a gente sabe que em ambulatório se usa com fone, mas não é um ambiente acusticamente controlado. E você tem um treinamento bem específico que acontece, de fato, na cabine, com o audiologista. Eu queria que você fizesse um pouquinho esse paralelo, né, dessa diferença que acontece. Porque, a meu ver, né, clinicamente, tem um software desse para trabalhar, mas tem certos casos que quando eu recebo a avaliação, essa avaliação aqui, ela pede um tratamento de ambiente controlado, né? Essa criança, ela precisa ser trabalhada. Aqui tem algumas fonos da parte de audiologia que fazem o exame, que às vezes encaminham para mim, primeiro para trabalhar a criança, para depois ela ir para a cabine.
Por quê? Justamente por conta dessa questão de imaturidade. Ah, já está com 8 anos, mas ainda é uma criança mais imatura, não se concentra tanto, tem outras questões de linguagem envolvida, né? Ou então, assim, a alteração do exame deu a um ponto que eu prefiro que você trabalhe um pouco essa questão de linguagem, concentração, organização dessa criança, depois você manda ela para mim de volta. Né? E aí a gente trabalha em cabine para fluir melhor, né? Como que isso acontece na tua dinâmica aí no consultório? Assim, primeiro só uma coisa que eu queria falar é a maior queixa, né, assim, do paciente que tem o processamento acontece quando o ambiente é desfavorável, né? Então, assim, geralmente quando o paciente chega pra gente, né, muitas vezes ele não passou nem por uma terapia fonoaudiológica. Ele chega, por que você está fazendo esse exame? Ah, eu estou fazendo porque... eu não, né? A mãe geralmente fala, meu filho tem problema de atenção, ele está com dificuldade na escola, né? Não está conseguindo alfabetizar. E assim, não existe uma queixa auditiva, né? As pessoas não conhecem muito bem o exame, né? Elas acham que se a criança não aprende, não está conseguindo se alfabetizar, né? E ela fizer o exame de processamento, o processamento der alterado e ela fizer o treino, aquilo vai ser a salvação da lavoura, né? E não é isso. As pessoas têm que entender que o exame de processamento é puramente para tratar essa questão auditiva. Então, se ele tiver alguma comorbidade, um problema de atenção, um problema de linguagem, isso não vai ser resolvido, né, com o treinamento auditivo, né? Sim. Então, e diferentemente de quem tem problema, né, quem tem um TDAH, por exemplo, ele tem um déficit de atenção independente do ambiente. Se for um ambiente calmo ou um ambiente ruidoso, ele vai ter uma dificuldade de atenção. Quem tem alteração de TAC, não. Ele, no ambiente silencioso, ele não tem problema. O problema dele é quando tem um ruído competitivo, né? Então, isso diferencia um pouco. Então, quando ele chega pra gente, a gente tenta, como ele nunca vem com essas queixas auditivas, é o que a gente procura no exame. Porque às vezes você até procura, e quando você vê, você fala, gente, essa criança não tem uma queixa auditiva para estar fazendo o exame, né? Mas então a gente procura ver em relação às habilidades auditivas, né? Aquilo que eu falei anteriormente, se ele tem alguma queixa de localização sonora, se ele tem alguma dificuldade para entender a fala, né, em ambiente ruidoso, se ele demora para responder, né, então que indica um processamento mais lento, se é uma criança que fala muito, o quê? Né, ou uma criança que ela tem dificuldade para entender ordens múltiplas, né, quando você fala para ela muitas coisas ao mesmo tempo, ela se perde ali no meio do caminho, né, então assim, criança que tem problema com rima, com aliteração, com ritmo. Então, assim, são todos esses sintomas que são indicativos, né, de que possa haver uma alteração do processamento, tá? E aí, partindo para a parte da reabilitação, o que acontece? A gente faz o exame, avalia todas as habilidades e pode ser que dê normal, a gente não encontre nenhuma, né, habilidade alterada, então o exame do processamento vai estar normal, ou ele pode ter uma ou mais habilidades alteradas. Então, quando a gente encontra, às vezes, uma alteração muito leve no exame, mesmo que já seja uma criança maior, de 8, 9, muitas vezes a gente indica a terapia de linguagem. Fonoaudiológica normal, né? Não em cabine. Porque é uma coisa que não precisa, né, dessa questão dele ir para a cabine, fazer aquele tratamento. Não é uma coisa tão específica. A gente acha que na terapia fonoaudiológica convencional aquilo pode ser resolvido, né? Agora, quando a gente já tem mais habilidades alteradas, aí não tem jeito, né? Aí realmente a gente precisa de um treinamento auditivo formal para estimular essa neuroplasticidade, né? A gente precisa que o ambiente seja controlado, né? Então, por isso que é importante ter o audiômetro, porque só com o audiômetro que a gente sabe exatamente a intensidade, né? Quando a gente tem problema de amblyalgia, que a gente chama, que uma orelha responde muito melhor que a outra, não tem como é que eu vou fazer isso com software, como é que eu vou fazer isso em casa? Não dá, né? Então, tem alguns casos que não tem como.
Mas, assim, dura 50 minutos. Muitas vezes a criança não consegue ficar esse tempo todo dentro da cabine, né? Então, a gente faz primeiro, né, ali dentro da cabine, a gente tenta ficar o máximo que a gente consegue. E quando a gente vê que ela já está cansando, então a gente usa software até mesmo em terapia. Tá? E a gente passa o software também para a criança usar em casa, para fazer as atividades complementares, porque não adianta fazer 1, 2 vezes na semana no consultório, dentro da cabine. Você tem que fazer os outros dias também, isso é uma coisa importantíssima, tá? Com a família, né? Porque senão não vai adiantar, né? Geralmente são de 8 a 12 sessões, então todo dia esse treino tem que ser feito. Tá? Muitas vezes a criança, porque aí a gente fez o exame, faz o treinamento, depois que a gente termina o treinamento, a gente repete o exame para ver se ela conseguiu, se ela melhorou ou se ela normalizou naquele exame, porque muitas vezes a criança não normaliza, mas ela melhora, e a gente vê isso no dia a dia da criança, coisas que ela não fazia e que ela começou a fazer, né? Então, isso é importante. Mesmo que não normalize no exame, a gente vê o quanto que ela conseguiu ganhar com o treinamento auditivo, tá? Sim. Sim, respondeu muito bem. Eu sempre gosto, assim, quando eu faço uma pergunta, né, depois eu pego, assim, aquelas máximas da resposta, né? Então, 2 coisas aí que salientaram. Primeiro, em questão, né, das crianças que já estão com diagnósticos de déficit de atenção, não é, às vezes associado à hiperatividade ou não, mas enfim, é comum, isso acontece lá no consultório também, da família chegar para terapia, mas daí já chega com o pedido na mão de PAC, né? E tem diagnóstico, essa criança está fazendo uso de medicação, entendeu? Já teve histórico de estar fazendo tratamento, enfim, aí chega até o meu consultório. A primeira coisa que eu explico para a família é justamente essa tua fala, que é difícil para a família às vezes entender. Porque quando recebe aquele pedido de exame, pronto, descobriu que não estava dando certo nessa criança. É um PAC, vai fazer as 10 sessões, pronto, acabou, ele agora não vai mais me dar problema na escola, né? É a solução dos nossos problemas. E muito o contrário. Porque quando a criança já tem um outro diagnóstico, né? Eu até explico para a família, você pode até fazer exame, mas esse exame vai vir alterado. Porque são questões que não são pertinentes ao processamento auditivo. Né? Então, no teu caso pode ser que o treinamento auditivo melhore. Pode ser, mas eu acho extremamente pesaroso para a criança, né, que já tem um diagnóstico, por exemplo, como a gente citou, do TDAH, né, passar pela bateria de treinamento. Né? Eu acho que assim, primeiro vamos melhorar esse nível de linguagem, vamos melhorar o que é essa questão escolar que está acontecendo, né? Porque são crianças que, infelizmente, dentro do ambiente escolar vão se atropelando, e às vezes você recebe uma criança de 3º, 4º ano que mal está alfabetizada, né? E aí você vai colocar para fazer um treinamento que é pesado, se o foco não está ali, vai estressar mais ainda essa criança. Né? Então vamos gastar nossa energia aonde está a questão, depois a gente pensar nessas coisas, né? Então foi muito importante você colocar, né? Da gente pensar quando a gente leva um filho da gente para fazer uma avaliação de PAC, né? Quais são as minhas queixas? Por que eu estou buscando esse exame? Né? E o que seriam queixas auditivas dentro do processamento auditivo? Né? Então essa questão, né, da rima, literação, né, o duplo sentido, que se fala muito, a dificuldade de concentração em ambiente com ruído. Isso. Em casa, e assim, faz as tarefinhas da escola, tem que explicar de novo, mas ele faz, não é? Por exemplo, a atenção, né, na criança que tem o transtorno do processamento é diferente dessa dificuldade de atenção de quem tem o TDAH, né? Quem tem um transtorno, na verdade, a questão dele da atenção é porque ele faz tanta força para decodificar que ele está ouvindo que ele fadiga. E aí ele perde a atenção. Né? A atenção ali não é um problema de base. Né? O problema de base é que ele está o tempo todo brigando ali, o som distorcido, o ruído competitivo, e aí ele não consegue decodificar aquele som, ele faz esforço o tempo todo para entender o que está sendo dito. E aí ele perde a atenção. Então, né, são coisas diferentes, né? E assim, isso a gente está falando, assim, é muito importante a equipe multidisciplinar nesses casos, né?
né, não dá para a gente querer fechar um diagnóstico só com o exame do transtorno do processamento. Muitas vezes a gente vai precisar de um neuro, né, da fonoaudióloga que faz a terapia, né, de um psiquiatra, enfim, várias outras especialidades, né? Sim, exatamente. É isso aí. E aí, meu problema é processamento auditivo. Chegamos a essa conclusão. Então, eu tenho um distúrbio do processamento auditivo, vou fazer a reabilitação lá em cabine, o treinamento que me foi indicado, né? Como você comentou, a gente tem meio que assim um plano de tratamento já estipulado, né? Até X sessões para esse caso, tantas sessões para outro caso, né? Acabei esse treinamento, fiz o reteste para ver qual foi meu ganho, e aí eu me recuperei, mas eu ainda não estou assim dentro do que seria o legal. Eu faço novamente treinamento? Ou eu dou um período de repouso? Qual é o recomendado? Então, a gente não tem muito essa coisa de refazer o treinamento, não. Tá? Geralmente, quando a criança ela não tem uma melhora significativa, é porque tem alguma comorbidade. Ela tem alguma outra coisa, né? Como um TDAH. Porque é para dar certo, né? Exato. Se for feito corretamente, né? A criança fizer tudo certinho, não faltar. Às vezes tem algumas questões emocionais também que interferem um pouco, né? Mas a gente sempre tem um ganho, né? Então, quando você fica muito aquém, então tem mais alguma coisa. Então, muitas vezes é necessário a gente fazer um encaminhamento, né? A gente tenta na terapia fonoaudiológica fazer outras coisas, mas em cabine mesmo, a gente, no máximo, assim, sei lá, vou tentar fazer, mas isso antes até de você repetir, porque você percebe que aquela criança não tá melhorando. Sim, entendeu? Sim. Então você não espera você repetir para você ver, porque a gente já tem uma noção. Então a gente, quando vê que o negócio, fiz 12 sessões, mas eu sei que ainda pode melhorar um pouquinho, aí eu tento mais algumas poucas sessões. Aí depois fiz o exame. Pô, melhorou muito pouco ou não melhorou. Aí geralmente a gente tem que encaminhar para alguma outra especialidade. Tá? Tá. E, assim, além do treinamento, né, a gente tem que fazer as modificações ambientais. Isso, né? Que é importante. Né? Então, não adianta, assim, como o problema dele é em relação a um ambiente ruidoso, então, modificações ambientais têm que ser feitas tanto em casa quanto na escola, né? Bacana. Então, na escola, primeiro, né? Vamos lá na escola. O que a gente tem que fazer inicialmente? A criança ela tem que sentar, de preferência numa posição né, próxima ao professor, e que ela consiga ver, escutar bem e ver, né? Porque ele usa muito, ele não tem problema de audição, mas ele usa pista visual, né? Então, faz a leitura labial. Então, é importante que ele ouça bem e que ele também possa ver o professor, tá? Ficar longe de tudo quanto é fonte ruidosa, né? Então, ficar longe da janela, ficar longe de porta. Se for no corredor, ele tem que ficar longe do corredor, né? Se for uma sala que tenha muita reverberação, muito eco, aí é um problema, porque deveria né, ter um tratamento na sala, né? Tem algumas coisas que, assim, coisas básicas que ajudam na reverberação. Por exemplo, um estofado na cadeira ajuda a absorver melhor o som. Né? A gente sabe cortina, carpete, mas quando a gente imagina uma escola, a gente não vê nada disso, né? A gente vê aqueles vidros, às vezes é vidro de ponta a ponta que você fica desesperador, né? Enfim, tudo isso acaba distorcendo o som e é ruim, né? Para quem tem o transtorno. Então, assim, o professor, ele tem que falar da maneira mais clara possível, né? Evitar duplo sentido, né? Ironia, que muitas vezes eles não entendem. Né? Então, sempre tem que tentar usar a entonação, né? Não ser monótono, né? Chamar a criança para participar das atividades, sempre ver se ela realmente está compreendendo aquilo que foi dito, né? Prestar atenção antes de você falar, se aquela criança realmente ela está olhando para você, ela está prestando atenção. Né? Então, você chegar e falar, não, você primeiro chega, chama a criança, chama ela pelo nome, né? Ou encosta nela, para ela saber que está sendo falado com ela, né?
Mais o que? Bom, às vezes eles ficam ansiosos, então é legal você já, de repente, vamos abordar tal assunto amanhã. Então você já deixa para ele aquilo, Premeditar, você já né? fala previamente para que ele já possa se preparar, né? Então, E daí em é muito casa bacana a também. parceria com a família, né? Porque quem vai fazer essa ponte Exato, depois chegando em casa vai ser a família, exato, né? Então fazer um exato. registro na agenda, né? O tema de amanhã vai ser capítulo tal, deixar de alguma forma isso pontuado para que a família possa também resgatar. Eu acho que isso é muito importante. Teve uma mãe que Isso. perguntou sobre o reteste, aquela que o filho está fazendo a reabilitação. Ah, Se é recomendado de fato o reteste ao final para você ter certeza de que houve o ganho. Ou se às vezes não faz esse reteste. Como que você conduz isso? Você sempre faz o reteste? sempre. Tá. Sempre, sempre, sempre Uhum. fazemos o reteste, tá? Porque aí é o único jeito que a gente tem. Eu posso até Já falar, vai. não, eu acho que ele melhorou. Mas para Uhum. eu ter certeza, só retestando, não tem outro modo, Uhum. tá? A Sim. gente pode até ver, começar a ver, que no dia a dia ele melhorou aqui, melhorou lá, Uhum. mas para a gente até poder mostrar para a família, olha, realmente ele Uhum. melhorou, né? Então tem que ter, não tem outro jeito, Sim. tá? E acredito que até para você excluir outras questões também, se você não faz o reteste, você fica sempre também com aquela pergunta: será que melhorou tanto assim mesmo? Porque tem Exato. algumas coisas que ainda estão acontecendo, né? Porque muita coisa melhora, mas outras ficam ali meio engasgadas. Então, o que Sim, mais a gente poderia fazer? Se eu não retesto, como eu vou ter mensurado isso para saber que exato. habilidades ainda não estão tão boas a ponto de eu procurar Isso, uma outra investigação, ou se realmente, olha, para aquela criança é característica da criança, já não é tanto mais patológico. A gente também tem que entender isso. Nem tudo é exato. patológico, né? Existem características pessoais, né, tal do indivíduo, que a gente tem que respeitar e tentar tratar ou melhorar, aperfeiçoar de outras formas. Né? Mas aí, nesse Isso, sentido, o reteste ele é muito válido para você justamente sim. ter mensurado essa questão, né? Você estava falando sobre as adaptações da escola, daí a gente chegou na agenda para fazer o registro para em casa essa família poder acompanhar, né? O que vai acontecer nessa rotina escolar, poder auxiliar mais essa criança, e sobre as adaptações em casa também. Como que isso acontece? Por que a casa Isso. precisa ser adaptada também para essa criança? Então, o que que a gente tem que fazer em casa, mais ou menos o que a gente faz na escola, né? Uhum, Só que em casa, o que geralmente a criança, quando ela vai estudar, né? uhum, Então, tem que ser um local silencioso, né? Uma vez eu até ouvi sim. perguntarem assim, porque será que é legal quando ele estiver estudando eu colocar um ruído ali do lado para, sabe? Eu falei, gente, isso aí não é treino, né? Naquele momento ele está estudando, ele precisa compreender aquilo que ele está Uhum, lendo, que ele está escrevendo. Então, esse não é o sim. momento. Esse momento é um momento de silêncio, né? Uhum, Então, tem que ser um local silencioso, né? E aquilo até que eu falei, para tentar melhorar, se for um local mais reverberante, a gente tem que tentar uhum. ter algumas coisas para melhorar isso na casa, tá? Sim, é bom que em E casa é até mais fácil a gente fazer essas adaptações, né? isso, isso. E o modo como o professor deve falar com o aluno é o modo como nós pais devemos falar com o nosso filho, que Uhum, tem esse tipo de alteração, né? Então tem que tentar ser mais clara, falar frases curtas, não falar tão rápido, né? Porque eles têm problema com velocidade de fala. Então se eu falo para ele, fulano, você vai lá, pega o sapato, depois você vai aqui e joga no lixo e depois acabou, a criança já se perdeu no meio, ele fala, o que que era para eu fazer? E aí frustra a criança, né? uhum, Então vamos devagar, pede uma coisa, depois pede outra, né? Pede outra. Sempre tá falando de frente, né? Chama ele, né? Ele tá vendo televisão, aí você já chega, uhum. fulano vai fazer Dando exemplo. isso. Aí ele te olha, o quê? Tá vendo? Você não escuta o que eu falo. Não é assim. Se Aham, você já chega e fala, meu filho, aí ele vai olhar. Pronto, aham, olhou? Agora você fala. Porque aí não vai ficar esse desgaste, né? De que, sim. ele nunca escuta o que eu falo, né? Você evita esse tipo de coisa. Então é mais ou menos isso, né? Na escola, em casa, você tem que tentar usar
a mesma coisa, né? Do mesmo jeito. As estratégias são muito semelhantes, na verdade muda o ambiente, muda o quanto de estratégias você pode mexer, o quanto mais fácil ou mais difícil são essas adaptações, mas na verdade a base das adaptações são as mesmas, né? E bom, a tua fala em relação às adaptações já remete muito a gente até a questão do déficit de atenção também, que fica às vezes muito misturada aí nessa história. Porque pensa, quando você está falando de diminuir ruído, de ambiente acusticamente modificado, que seja nessas soluções caseiras, né, de uma cortina, né, para diminuir essa reverberação. No déficit de atenção, isso não vai funcionar. Essa criança ela vai continuar buscando algo distrativo, né? Aquela criança que a mesa tem que estar lisa. Não pode aparecer uma bolinha de gude ali, que acabou o dever de casa. Ela se distrai até com a sombra, né? Exatamente, exatamente. Então é bem diferente, né? E aí vai mais uma dica, né? Uma orientação até de vocês observarem em casa o que está acontecendo para poder tipificar melhor essa queixa. De onde de fato está a dificuldade dessa criança, né? E para daí assim buscar orientação. Aquela mãe que passou perguntando pra gente, ela falou que ela é professora e que ela nunca tinha parado para pensar nisso, né? E que aí ela descobriu no filho dela a dificuldade e foi procurar a reabilitação. Mas a gente vê muito no meio escolar, hoje em dia, um pouco mais de conhecimento em relação a isso. Eu acho que o que falta muito, às vezes, é a orientação do profissional que fez o exame, que avaliou essa criança, ou até mesmo a terapeuta que está conduzindo, de poder chegar mais próximo dessa escola, porque não adianta chegar lá com um documento de 3 páginas de uma avaliação que foi feita, e a escola olhar para aquilo, nossa, gente, lindo, alterado isso, alterado aquilo, alterado, eu faço o quê? Boto essa criança numa caixa para estudar, né? E aí fica mais perdido do que estava antes. Porque antes estava todo mundo tentando ajudar, vamos saber muito bem. Agora eles não sabem nada de como fazer. Então a gente tem que não criar mais problemas. A gente tem que trazer soluções quando a gente faz uma avaliação dessa. E aí a ponte com o profissional é muito importante. Justamente para desmistificar um pouco isso, para trazer mais luz para essas orientações e fazer com que a escola perceba que é possível, sim, com pequenas modificações, de melhorar muito a vida dessa criança na escola. Até porque provavelmente já foi orientada a conduzir a reabilitação, está sendo tratada, então as coisas vão melhorar para ela. Então, se a gente modifica um pouquinho o ambiente, já ajuda bastante, né? Uma coisa legal também, que ajuda muito na escola, é o uso do sistema FM. Né? Eu vi um estudo sobre isso, sabia? Eu fiquei muito intrigada, será que estão usando mesmo? Porque eu achei tão legal. Só que às vezes as pessoas ficam assim, mas vai parecer o quê? Que tem perda auditiva, não sei o quê. Ai, gente, tem que, para com isso. Isso é para ajudar a criança, né? Então, o que é o sistema auditivo? Fonoaudióloga, doutora Carla. Então, quando a criança ela usa esse sistema FM, ele amplifica, né? O professor, ele fica, né, o aluno vai ficar com uma parte do equipamento, o professor fica com outra, e quando ele fala, a voz sai mais amplificada e ela vai direto para ele. Então, esse ruído que está em volta, ele é abafado. E ele escuta mais claramente o professor. Então, assim, ele vai fazer menos esforço para escutar. Né? Então, ao invés dele ficar brigando para tentar escutar, ele não vai ter mais isso. Então, ele não vai perder energia com o que ele não precisa. Né? E aí, ele recebendo a voz mais claramente, ele vai compreender o que está sendo dito. Né? Então, o sistema FM, eu acho muito bom. Sim, sim, com certeza. Eu falei isso da perda auditiva porque, para quem não sabe, o sistema FM ele é muito utilizado para quem faz uso de prótese auditiva, né? Então, é o equipamento que o professor bota assim na lapela, no cordãozinho, né? Bota o microfone, imagina a captação daquele som vai direto para o aparelhinho da criança. Pensa isso numa criança que tem alteração de processamento auditivo. Olha o ganho que tem. Exato. Monstruoso. Como facilita. Até porque quando a gente fala daquele cenário de colocar na primeira carteira essa criança, tem que estar junto do professor, a primeira coisa que eu lembro
é assim, meu 6º ano de escola, que a primeira fileira eram só os que davam problema, que arrumavam confusão. Era a galera de soltar bolinha, de tacar borracha, aí vem todo mundo pra frente, aí junta com quem tem dificuldade de fato, entendeu? Então, além dessa estratégia geográfica na sala, a gente tem que ser inteligente também para pensar que, olha só, não posso colocar ele no ninho da confusão, né? Essa criança ela precisa estar à frente por alguns motivos, mas tem um outro do lado que às vezes está ali na frente por outros. E que não tem a dificuldade que esse tem, né? Então, e aí, quando a gente tem um equipamento desse, nossa, a gente dá um salto com essa criança. Né? Então, até pensar nessas questões mesmo, né? Então, abrir um pouquinho a cabeça, pensar em tudo que a gente tem que pode ser utilizado a favor da criança. Né? E realmente é uma estratégia muito, muito boa. Né? E que eu, aqui, pelo menos, é muito pouco utilizada. Né? Bem pouco mesmo. Né? Aqui também, tá? Não sei se por questão de até desconhecimento, não sei. Mas é pouco utilizado, mas é uma coisa que ajuda muito. Sim, né? Infelizmente, acho que a gente tem que divulgar mais isso. Tá? Então, se você tiver encontrar algum artigo pra gente, algo mais recente, você me manda também, porque eu tenho um grupinho lá no Telegram com algumas mães, eu tô sempre colocando alguma coisinha diferente lá pra elas, daí eu acho que é uma coisa bem interessante. Não é? Porque às vezes, até por falta de conhecimento, não se busca. Às vezes o profissional que está com essa pessoa também não teve essa sacada, às vezes acontece, né? E daí quando a família já vem com a notícia, também o profissional fica mais à vontade de indicar, essa família não vai achar estranho indicar isso. Uma vez eu indiquei o uso do sistema FM, aí a mãe ficou assim, por conta dessa questão que você falou da perda auditiva. Mas a minha filha vai usar o sistema FM. Então... E eu acho que ela não fez uso, assim, né? E ela precisava bastante. Já era uma menina de 14 anos, então já tinha... Nossa. Porque quanto mais novo, o transtorno vai ser mais puro, né? Então, quanto mais a criança vai ficando mais velha e começam as dificuldades acadêmicas, a coisa vai ficando mais complicada, né? Com certeza. Então, quanto antes a gente procurar realmente, né, o treinamento, melhor. É melhor para essa criança, né? Tá ótimo. O nosso tempo, só para variar, passou voando. Eu te falei que ia passar rapidinho. E aí a gente vai encerrando por agora. Eu queria te agradecer muito mesmo a tua participação, vir aqui esclarecer pra gente, trazer essas questões que são importantes, né, das adaptações escolares em casa, desmistificar um pouco o que é o distúrbio do processamento e fazer com que as pessoas entendam mesmo. Quanto mais esclarecimento a gente tem, mais a gente busca o melhor para o nosso filho, né? E mais rápido também a gente tem a recuperação de algum problema. Evita consequências escolares, né, de transtornos escolares piores, né, dessa criança aí se atropelando ao longo da vida escolar, né? Porque estudar a gente vai precisar sempre. Então essa relação com o estudo é algo que eu cuido demais dos meus pacientes. Resgatar esse prazer que é a escola. A gente não pode deixar que a escola comece a ficar para eles algo pesaroso. Estudar não é para mim, eu não sirvo para isso, a matemática me odeia. A gente tem que conseguir quebrar isso na criança. E como você falou, quanto mais nova, mais fácil a gente tem a possibilidade de resgatar isso, porque ela vai precisar estudar a vida toda. Né? A mãe está agradecendo ali a participação. Que bom que vocês gostaram. Né? O vídeo vai ficar salvo, vai ficar aqui no IGTV, vai ser disponibilizado lá no meu canal do YouTube também. Então fiquem muito à vontade, compartilhem para essa mensagem chegar a mais gente também. Carla, muito obrigada, que a gente possa se encontrar no Eu que agradeço. Tá bom? Um grande beijo para você. Paty, adorei. Beijo, boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau.